Não quero, porém, amados irmãos e irmãs, que estejais ignorantes acerca desta graça das indulgências plenárias. A gente começa a nossa análise de hoje com essa citação que já dá um tom de urgência, né? De algo importante que precisa ser conhecido. E o nosso papo hoje é exatamente sobre isso. Vamos mergulhar num conceito da doutrina católica que, para muita gente, é cheio de mistério: as indulgências plenárias. O nosso objetivo aqui é desvendar, passo a passo, o que são, como funcionam e por que existem. Tudo com base no material que a gente analisou. E, para guiar essa nossa jornada, a gente tem um roteiro bem definido. Vamos começar com algo bem prático, a chamada graça de Ano Novo. Depois, vamos entender o problema que as indulgências buscam resolver, as duas penas do pecado. Aí sim, a gente define o que é uma indulgência, vê as condições para receber e qual é a lógica por trás do tesouro espiritual. E, por fim, damos uma olhada na história e nas polêmicas para fechar o raciocínio. Então, vamos lá. Para essa ideia toda não ficar muito abstrata, vamos partir de um exemplo bem concreto. Uma oportunidade de graça que a igreja oferece todo santo ano. A fonte que a gente usou traz esse exemplo perfeito. Todo ano, a Igreja Católica concede uma indulgência plenária especial em duas datas, para quem reza publicamente o Te Deum, no dia 31 de dezembro, e para quem reza o Veni Creator, no dia 1º de janeiro. É uma graça específica, um evento anual. Mas isso já levanta a pergunta principal: que graça é essa exatamente? E para entender a solução, primeiro a gente precisa entender o problema. A doutrina das indulgências está diretamente ligada à forma como a teologia católica enxerga as consequências do pecado. Aqui surge aquela dúvida clássica, né? Peraí, se uma pessoa vai lá, se confessa e os pecados são perdoados, por que precisaria de mais alguma coisa para entrar direto no céu? O que é que está faltando? É essa a pergunta que leva a gente para o centro da questão. E a resposta, segundo a doutrina, está na diferença entre duas penas. De um lado tem a pena eterna. Essa é a consequência do pecado mortal que levaria à condenação. Essa pena, que é a mais grave de todas, é perdoada no sacramento da confissão. Mas aí existe também a pena temporal. Essas seriam as consequências, as sequelas dos pecados, tanto mortais quanto veniais, que precisam ser purificadas, seja aqui na terra ou no purgatório. A fonte usa uma imagem muito boa para explicar isso. Pensa assim: a confissão perdoa a culpa. É como cortar o galho doente de uma árvore. Mas o vício, aquele apego que o pecado criou na alma, continua ali, como se fossem as raízes que ficaram na terra. Essa ferida espiritual que sobra, essa é a pena temporal. Ela precisa ser curada, seja com penitências aqui na terra ou então no purgatório. Ok, o problema está estabelecido, essa tal de pena temporal. Agora, a gente pode finalmente apresentar a solução espiritual que a igreja propõe: a indulgência. Então, o que é uma indulgência? A definição formal é essa: a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Traduzindo, a indulgência não perdoa o pecado em si. Isso é papel da confissão. O que ela faz é apagar as consequências, aquela pena temporal que ficou ligada aos pecados que já foram perdoados. O texto descreve a indulgência como um ato de misericórdia de Deus, que é administrado pela igreja para ajudar os fieles a reparar esse dano que o pecado deixou. Na prática, o objetivo é purificar a alma para que ela possa ir direto para a presença de Deus, diminuindo ou até eliminando a necessidade de passar pelo purgatório. Certo, já entendemos o que e o porquê. Agora vamos para a parte prática, o como. Como é que se recebe uma indulgência plenária? O processo tem 5 passos, e o mais importante de todos, o ponto de partida, é uma disposição interior, uma rejeição total e completa a qualquer tipo de pecado, até o menorzinho. Depois vem os atos externos: se confessar, receber a comunhão, rezar pelas intenções do Papa e, claro, fazer a obra específica que a Igreja pediu para aquela indulgência. E aqui tem alguns detalhes bem importantes. Uma única confissão pode valer para várias indulgências, mas a comunhão e a oração pelo Papa têm que ser feitas para cada uma. E o ponto mais desafiador, que a fonte realmente destaca, é essa disposição interior. A exigência de um desapego total do pecado é tão grande que, mesmo cumprindo todos os ritos, pode ser que a pessoa não receba a indulgência plenária por completo, mas sim uma parcial, porque no fundo ainda tem algum apegozinho. E isso tudo nos leva a uma pergunta ainda mais profunda: de onde é que vem essa graça toda?
Qual é a base teológica que permite que a Igreja conceda essa remissão de pena? A resposta para isso está num conceito fundamental: a fé na Igreja como o corpo místico de Cristo. A ideia aqui é que todos os membros da Igreja, os que estão na terra, as almas no purgatório e os santos no céu, estão todos conectados de verdade, espiritualmente, como se fossem partes de um único corpo. É o que se chama de comunhão dos santos. Pensa numa grande comunidade espiritual, uma família onde o bem que um membro faz acaba beneficiando todo mundo. As orações, as boas obras, os méritos de um podem ser compartilhados e aplicados em favor de outros, inclusive das almas que ainda estão se purificando. E é aqui que a coisa toda se amarra. A Igreja, então, age como se fosse a administradora de um tesouro espiritual. Esse tesouro, claro, não é de dinheiro. Ele é formado pelos méritos infinitos de Cristo e também pelas boas obras de todos os santos. É dessa fonte de graça, que nunca se esgota, que a Igreja distribui as indulgências aos fiéis. Agora, para a gente ter um quadro completo, é fundamental falar um pouco da história e das controvérsias que existem em torno desse assunto. A nossa fonte, aliás, faz questão de esclarecer esses pontos. As origens dessa prática são bem antigas. A fonte nos conta que, lá na época das perseguições romanas, os mártires, antes de morrer, ofereciam os méritos do seu sacrifício para diminuir as longas penitências públicas de outros cristãos. Mas a primeira indulgência, digamos, oficial, foi concedida pelo Papa Urbano II, lá no contexto das Cruzadas. E a famosa questão da venda de indulgências? Bom, sobre isso, a fonte é categórica e afirma sem rodeios: a indulgência é graça de Deus. Não se paga, nunca deve ser comercializada, ela é e sempre foi gratuita. O texto defende que a comercialização foi um abuso, uma distorção da doutrina por parte de algumas pessoas, e não a doutrina em si. A fonte até usa uma analogia interessante. Da mesma forma que a traição de um dos cônjuges não invalida a santidade do casamento, os abusos de alguns não invalidariam o conceito teológico das indulgências. E para a gente fechar, vale lembrar rapidinho que existem dois tipos. A plenária, que foi nosso foco hoje, remove toda a pena temporal de uma vez. Mas existe também a parcial, que remove só uma parte dessa pena e pode ser obtida com orações e atos mais simples do dia a dia. E a gente termina com uma reflexão. Se os méritos espirituais podem ser compartilhados de forma tão profunda como a gente viu na comunhão dos santos, o que isso realmente sugere sobre a nossa jornada de fé? Será que a responsabilidade pela alma é uma tarefa puramente individual ou estamos todos de alguma maneira conectados numa grande jornada coletiva? Fica aí a provocação para pensar.